Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Nessa aula aqui eu tenho uma placa de fonte de alimentação de um televisor LG de 47 polegadas, é a 47SL90. É uma fonte complexa porque é um televisor de tela grande, é um televisor antigo já, né? Então nós temos aqui, ó, podemos dividir ela em circuito de PFC ativo e entrada de rede, que é essa parte aqui mais essa, que é entrada de rede, circuito PFC ativo, capacitores de filtragem. Aqui nós temos a fonte principal com dois transformadores, um CI gerador de PWM, dois transistores MOSFET chaveadores, é uma fonte half-bridge. Nós temos aqui a fonte de standby, uma fonte que tem um transformadorzinho menor. Tem aqui um único circuito integrado, que está aqui, ó, um circuito integrado da fonte standby. E aqui na fonte nós temos saída de 24 volts, que é esse fio branco aqui. Nós temos uma saída de 12 volts, que é esse fio verde. Uma saída de 5 volts standby, que é esse fio vermelho. E esse fio laranja é o fio do on-off, o liga e desliga. Inclusive, esse fio aqui ele já está conectado na fonte de 5 volts. Então nós fizemos um jumper direto da tensão de 5 volts para cá, tá? Para poder ligar essa placa. Então, pessoal, nessa aula aqui eu vou passar para vocês uma dica valiosa que vai servir no conserto de algumas placas de alguns modelos de fonte de alimentação. Claro que nem todos vai seguir essa dica, mas algumas placas vão seguir esse procedimento aqui que eu vou falar sobre esta placa. Esse procedimento é como testar essa placa fora do televisor. Tá? Tem uma dica importante para você testar algumas placas fora da TV, tá bom? Mas antes de mais nada, pessoal, como eu falei, isso aqui é uma placa de fonte. Se você quiser estudar fonte chaveada, circuito inversor, nós temos uma promoção aí na descrição do vídeo que você pode adquirir 9 cursos entre fonte chaveada e circuito inversor por um preço bem bacana, R$100. Tá com um belo desconto, tá? Na descrição do vídeo. Se você quiser estudar eletrônica desde o começo, até conserto de fonte, amplificador de áudio, aparelho de som, televisor, nós temos o combo eletrônica para iniciante ao avançado, um combo de 6 cursos por um preço bem bacana aí na descrição do vídeo, tá bom? E também na descrição a gente tem a nossa loja virtual burgoseletronica.com.br. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, ativem o sininho da notificação para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas, tá bom? E se você gosta do nosso trabalho, quer e pode remunerar esse que é um dos meus trabalhos, você pode tornar-se membro do canal clicando aqui no botão Seja Membro. Com um pequeno valor por mês você assina o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Se você já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem, tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos ver qual é a dica que eu tenho para passar para vocês. Bom, eu tenho essa fonte aqui, beleza? Eu vou usar aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada de 24 volts, eu vou usar ela como carga para a fonte de 24, que é essa aqui, ó, o fio branco. Então eu vou conectar esta lâmpada aqui na saída dos 24 volts. Então um terminal vai no terra, que é aqui, ó, terra, e o outro terminal da lâmpada, vou colocar nessa posição aqui, ó, vai aqui no fio de saída de 24 volts, tá? 24 volts, beleza? Bom, tá aqui, ó. Lâmpada conectada, deixa eu só acertar aqui essa posição para ela pegar direitinho no terra. Então tá conectada aqui a carga na saída da fonte de 24 volts, beleza? Muito bem, então agora nós vamos testar, né? Nós vamos ligar a fonte na rede elétrica e nós vamos experimentar, ver se a fonte de 24 volts está funcionando. Vamos lá. Colocou na rede, atracou o relézinho que ela tem aqui na entrada, mas a fonte de 24 volts não funcionou. Tá vendo que a lâmpada não acendeu? Muito bem, como a fonte de 24 volts não funcionou, nós vamos verificar se a fonte de standby está funcionando. Ó, vamos colocar o multímetro aqui, ó.
bem aqui. Opa. Vamos pôr ele aqui. Legal. Aqui tá bom, né? Dá pra vocês verem. Aqui nessa posição não vai ficar legal. Bom, ver se nesse lugar aqui dá pra gente testar melhor. Bom, vamos lá. Então, ligando aqui, vamos verificar se a fonte de standby funciona ou não. Então nós vamos medir. A ponta preta vai no terra. Terra pode ser aqui. E a ponta vermelha vai no fio vermelho, que é o fio do standby aqui, ó. E aqui nós temos 5 volts, 5.14 volts. Portanto, a fonte de standby funciona, mas a fonte principal não. Então, como eu falei para vocês, aqui nesse ponto, eu coloquei os 5 volts da fonte de standby no fio liga e desliga. E nós temos 5.13 volts aí, o que deveria ligar a fonte principal. Não ligou. Lembrando que tem alguns poucos televisores em que o pino de ligar e desligar, né, o pino power on, que seria esse aqui, ele tem que ser ligado no terra para a fonte ligar. No caso dessa, não. No caso dessa, ele é ligado na linha de 5 volts. E não ligou a fonte principal. Então agora, eu vou fazer um teste bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Nessa região, bem aqui, eu tenho um transistor NPN. Esse transistor, ele é um regulador de 15 volts. E ele leva a tensão para cá, para essa linha aqui, que vai alimentar o CI da fonte principal. Então, como nós ligamos o pino power on na tensão de 5 volts, logo, aqui na saída desse transistor, que é o mesmo terminal aqui desse capacitor, eu tenho que ter 15 volts para alimentar o CI da fonte principal. Lembrando que aqui o terra é diferente, né? Ali, desse lado, a gente usa o terra do secundário, aqui o terra do primário. O terra, eu vou utilizar o negativo do capacitor de filtro aqui, ó. Eu posso usar aqui. E a ponta vermelha eu vou colocar na linha dos 15 volts. E nós não temos 15 volts, ó, nós temos 8,9 volts. Então quer dizer que a fonte que vai alimentar o CI da fonte principal, a fonte que gera a tensão que vai para o CI principal, é a mesma fonte do standby. A mesma fonte que entrega os 5 volts aqui, tem que entregar uma tensão que depois vai ser transformada em 15 volts. E nós não temos 15 volts, nós temos 8,9. E aqui, que é a linha de mais B do CI da fonte principal, aqui, ó. Opa. Aqui. Eu tenho 8 volts e meio. Ó, opa, acertar aqui. Ó, 8 volts e meio. Pessoal, esse circuito integrado, de acordo com o datasheet, ele precisa de pelo menos 10 volts para funcionar. E eu não tenho 10 volts aí, eu tenho 8.5. Com 8.5, a fonte principal não funciona, o CI não gera o PWM. Então quer dizer que aparentemente eu devo ter alguma coisa errada entre esse ponto aqui, da onde sai a tensão de 15 volts. Na verdade, esse regulador aqui é de 15 volts, mas ele não está com problema, porque aqui, que é o coletor do transistor, tem 9 volts. E no emissor, 9.7. E no emissor só tem 9, né? 8.9. No coletor dele chega a 9.7. E no emissor, que é a saída do transistor, tem 8.9. Então quer dizer que esse transistor ele já está recebendo uma tensão baixa. Por isso que a tensão que vai alimentar o CI está baixa. Tá? Muito bem. Então a gente podia pensar o seguinte. Bom, a tensão está baixa. Pode ser esse CI ruim? Pode. Ele pode estar em curto. Pode ser algum capacitor na linha em curto? Pode. Pode ser alguma coisa em volta do CI? Pode. Pode ser curto no secundário da fonte? Pode. Pode ser problema aqui? Pode também. Só que tem um detalhe importante,
Quem é que vai gerar essa tensão aqui? A fonte de standby. A fonte de standby gera 5 volts, que é esse fio aqui, ó. Este fio. Tá vendo? Ó? Só que não tem nada ligado aqui na saída da fonte. O que significa isso? Não temos carga na saída da fonte. E se não tem carga na saída da fonte, ela vai produzir menos energia do que deveria. Então ela produz os 5 volts, só que as outras tensões diminuem, ficam menores. Então, para ela restabelecer o regime normal de funcionamento, eu preciso colocar uma carga na saída de 5 volts. Tá? Então, eu vou usar esta lâmpada aqui, ela é de 12 volts, mas ela vai fornecer uma carga para a fonte de standby. Ó, na hora que entrar a carga da fonte de standby, ó, a fonte principal funcionou. Olha lá, fonte de standby com carga. Agora ela gera mais energia e restabelece a fonte principal. Vamos ver a tensão como é que ficou agora? Vamos lá. Aqui eu só tinha 8.9 volts, né? Agora eu tenho 15, que é a tensão normal de funcionamento da alimentação aqui, ó, da fonte principal. Opa. 14.4. É mais do que suficiente para o CI funcionar. Tá vendo? Ó? Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Coloquem sempre uma carga na fonte de standby para você testar a fonte principal, porque tem fontes, se você não tiver carga no standby, como essa, ó, vou tirar a carga. A fonte principal também não funciona. Com a carga, a fonte principal funciona. Então sempre coloquem uma carga na fonte de standby para ela poder gerar a tensão correta e aí sim alimentar o CI da fonte principal. Obviamente que se não funcionar a fonte principal, aí a gente vai ver se a tensão está chegando no CI, aí a gente vai fazer os testes da fonte principal. Beleza, pessoal? Então, ó, vou tirar o multímetro e vocês verem que a fonte principal agora funciona perfeitamente. A lâmpada acende aqui na linha de 24 volts, mas se eu remover a carga do standby, acabou a fonte principal também, tá? A tensão está aqui. Só que a energia gerada pela fonte principal não é suficiente para eu ter aqui os 15 volts para funcionar esse 6zinho aqui, ó, da fonte principal. Ó, agora com carga, sem carga. Com carga na fonte standby, sem carga na fonte standby. Beleza, pessoal? Prestem bastante atenção na hora que você for fazer reparos em fontes. Testar fontes fora do televisor. Sempre, se tiver fonte de standby, põe uma carga lá. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado. E aproveitem as promoções. Até!